Eu acho que vai ficar um pouquinho mais simples para vocês entenderem as atividades. Vocês devem ter percebido que nós estamos estudando sobre educação financeira, né? Eu acho que é um tema muito importante para vocês, principalmente na idade que vocês estão. Daqui a pouquinho vocês têm que pensar numa faculdade, de repente tem alguns que vão sair de casa, então é importante que vocês saibam como cuidar das suas finanças, né? Ter uma certa organização, que muitas vezes a gente acaba gastando mais do que tem. Então é muito importante e a idade que vocês estão é a melhor que tem para que vocês comecem a cuidar um pouquinho do dinheiro, porque lá na frente vocês vão agradecer por terem tido esse cuidado, tá? Bom, a atividade dessa semana vocês podem fazer no caderno, tá? Mas não deixem de fazer, lembrando que quando a gente voltar, quando tiver o retorno das aulas presenciais, eu estarei olhando o caderno de cada um e eu quero ver se vocês têm todas as atividades certinhas lá no caderno, tá bom? Então vejam desde a primeira semana que foi postada a atividade, o que era para fazer no caderno tem que estar lá, ok? Vocês vão ter uma nota sobre isso, então não importa se está certo ou errado, mas eu quero que vocês tenham pelo menos tentado fazer, tá? Devagarinho a gente vai começar a colocar a correção das atividades. Na aula da semana passada, vocês viram que eu já coloquei a correção da atividade da última semana. Eu acho que vai ficar também melhor para vocês, ok? Então não esqueçam, tá? Mesmo que a atividade é no caderno, façam porque vai valer nota. Então vamos lá. Deixa eu só puxar aqui. Bom, eu sei que tá meio pequeno aí para vocês enxergarem, mas se vocês conseguirem acompanhar, talvez num computador junto também, é melhor, né? Mas senão acho que dá mais ou menos para enxergar. Eu vou fazer a leitura aqui no computador, que a letra é um pouco maior. Mas a atividade dessa semana vocês precisam ouvir um podcast, tá? Ele tá postado ali tanto no grupo do WhatsApp quanto na plataforma. Mas esse mesmo áudio ele tá no CD do material do livro de vocês, ok? Então vamos ver a primeira questão. Listen to the podcast with the tutorial and identify the option that best describes it. Then, record the correct one in your notebook. Então, vocês vão ouvir o podcast com o tutorial, né? E identificar qual a opção que melhor descreve esse tutorial aí. Em seguida, registre a opção correta em seu caderno. Então, a letra A. The boy is trying to convince some teenagers' parents to teach their kids how to save money. O menino está tentando convencer os pais de alguns adolescentes a ensinar seus filhos a economizar dinheiro. A letra B. He is dropping hints for those who are still young and should start thinking about finance. Ele está dando dicas para quem ainda é jovem e deve começar a pensar em finanças. E a letra C. The podcast consists of an interview that the boy conducts with friends. O podcast consiste em uma entrevista que o menino realiza com amigos. Então, vocês só vão copiar qual das três opções traduz melhor o que está sendo falado lá no podcast, tá? Então, copiem só a certa. Se vocês quiserem cada vez pausar o vídeo e já fazer atividade, de repente seria melhor. Bom, antes de responder as questões, vocês têm que ouvir o podcast de novo, tá? Ouçam várias vezes o podcast, é bom até para vocês ir aprendendo a pronúncia. E eu deixei também a transcrição bem no final do material, ó, aqui embaixo, que ó, tem a transcrição do áudio, tá? Então vocês vão encontrar aí. Vamos lá, segunda questão então. Deixa eu voltar aqui. Segunda questão. Listen to the tutorial once more. What does say income say about the money that parents may give their children weekly or monthly? Write the correct item in your notebook. Então, ouça o tutorial mais uma vez, né? O que sei income? É a pessoa que está falando lá.
diz sobre o dinheiro que os pais podem dar aos filhos semanalmente ou mensalmente? Escreva o item correto em seu caderno. Então, para responder, vocês precisam ouvir o que ele está falando. Então, a letra A. Teenagers should spend it when they need. Letra B. Teenagers should try to save as much as they can. E a letra C. Parents shouldn't give their children allowances. Então, a primeira. Os adolescentes devem gastar quando precisam. A B. Os adolescentes devem tentar economizar o máximo que puderem. E a C. Os pais não devem dar mesadas aos filhos. Então, conforme o que ele está falando lá no podcast, vocês vão responder essa questão. Na questão número 3. When he talks about saving life resources for the future, which examples does he give? Identify all of them and write the ones that apply in your notebook. Education, purges, trips, housing, car, raising children. Então vamos lá. Quando ele fala sobre economizar recursos vitais para o futuro, né, muito importantes para o futuro, que exemplos ele dá? Identifique todos eles e escreva aqueles que se aplicam em seu caderno. Então, os exemplos são educação, festas, viagens, habitação, carro, criar filhos. Não são os exemplos que vocês acham, tá? São os exemplos que ele está dizendo lá no podcast. Então, ouçam também para responder a atividade. A questão número 4. What is say in Kong's advice for times of financial turmoil? Listen and record the answer for this question in your notebook. Então, letra A. Reduce spending. B. Spend unconsciously. E C. Choose the most expensive brands. Então, qual é o conselho de Sean Kong para tempos de turbulência financeira? Ouça o áudio, né? E anote a resposta para esta pergunta em seu caderno. Letra A. Reduzir gastos. Letra B. Gastar inconscientemente. E letra C. Escolher as marcas mais caras. Acho que não precisa nem ouvir o áudio para conseguir responder essa questão, né? Na questão número 5 agora. According to what you heard, why might a bag or t-shirt displayed in a shopping center not be a good choice? Record the correct answer in your notebook. Because it probably has poor quality. Because it's probably not the cheapest in town. Because shopping centers are usually too far. Então, pelo que você ouviu, por que uma bolsa ou uma camiseta exposta em um shopping center não seria uma boa escolha? Registre a resposta correta em seu caderno. Tudo com referência ao que ele fala no áudio, né? A primeira, letra A. Porque provavelmente é de má qualidade. A letra B. Porque provavelmente não é o mais barato da cidade. Letra C. Porque os shoppings geralmente ficam muito longe. Na questão número 6. Sean Kong says that debt is one of the biggest financial problems that young adults face nowadays. What is his suggestion for people to avoid falling into debt? Write the options that apply in your notebook. Stop buying all things. Create a list to register daily expenditures. Avoid going out with friends. Então, Sean Kong afirma que a dívida é um dos maiores problemas financeiros que os jovens enfrentam atualmente. Qual é a sua sugestão, a sugestão dele, né? Para que as pessoas evitem se endividar, escreva a opção ou as opções que se aplicam em seu caderno. Então, a primeira, pare de comprar todas as coisas. A segunda, crie uma lista para registrar as despesas diárias.
E a terceira, evite sair com amigos. Isso na concepção dele, né? Ouçam o áudio lá para ver o que ele está dizendo sobre isso. Questão número 7. What are the recommendations regarding the habit of saving? Record the correct item in your notebook. Então, quais são as recomendações sobre o hábito de economizar? Né? Escrevam só o item correto no caderno. Primeira, start when you earn good wages. Start early to interrupt it as possible. Start early and make it a lifelong commitment. Então, comece quando você ganhar bons salários, letra A. Letra B, comece cedo para interrompê-los, se possível. E letra C, comece cedo e faça disso um compromisso para a vida toda. Também de acordo com o que ele fala lá. E a questão número 8, a última, né? And finally, there are some tips to help save the earth. Identify the ones which are mentioned and copy them in your notebook. Finalmente, existem algumas dicas para ajudar a salvar a Terra. Identifique aquelas que são mencionadas por ele, né? E copie-as em seu caderno. Switching off television and computer. Avoiding air conditioners. Switching off the lights. Using bikes. Turning off the tap. Então, o que ele fala lá? Será que desligando a televisão e o computador, evitando ar-condicionados, apagando as luzes, usando bicicletas ou fechando a torneira? Então, pode ser que tenha mais que uma, né? De acordo com o que ele comenta lá no podcast. Ok, então a aula seria isso. Se vocês conseguirem utilizar algumas das dicas que ele fala lá, são bem interessantes, ainda mais que vocês estão começando a vida de vocês. Então, bons estudos a todos. Qualquer dúvida me chamem, tá? Beijos!